Segundo bloco dessa nossa primeira aula do curso de Audiência e Prática Trabalhista. Eu prometi a vocês, no final do primeiro bloco, esmiuçar aquela questão da perempção trabalhista. Bom, digamos que um empregado ele foi demitido sem justa causa em um determinado ano. Deixa eu colocar aqui, vamos lá, em 2010. Em 2010, ele foi demitido sem justa causa. Em 2012, que mês de 2010 ele foi demitido? Janeiro, para ficar mais fácil. Que dia, professor? 31 de janeiro. Tá bom para você? Tá ótimo, professor. Bom, no dia 31 de janeiro de 2010, ele foi demitido sem justa causa. Procurou você no dia 30 de janeiro de 2012. Pera aí, professor. O cara é da Bahia, não tem pressa para nada. Foi procurar você, né? Faltando aí um dia para a incidência da prescrição bienal, também chamada de prescrição fatal. Ora, se ele foi demitido sem justa causa no dia 31 de janeiro de 2010, vamos trabalhar com a hipótese de que ele laborou durante o aviso prévio, tá? Então, de fato, a data de saída dele, a data da rescisão contratual foi 31 de janeiro, porque se eu colocasse aviso prévio indenizado, aí eu teria que trazer à baila a OJ 83 da SDI 1, que é inspirada na OJ 82 da SDI 1. A OJ 82 da SDI 1 diz que a baixa na carteira tem que ser realizada com a data do final do aviso prévio, trabalhado ou indenizado. E a OJ 83 diz que o início da prescrição bienal, da contagem da prescrição bienal, dá-se-á levando em conta o período do aviso prévio, dá-se-á a partir do final do aviso prévio, trabalhado ou indenizado. Porque o aviso prévio, trabalhado ou indenizado, ele é computado como tempo de serviço. Tanto assim que a CLT, no ano passado, sofreu uma alteração significativa com a inclusão do artigo 391-A. 391-A da CLT, artigo que prevê que se a empregada engravidar durante o aviso prévio, seja ele trabalhado, seja ele indenizado, ela vai adquirir a estabilidade gestante. Para vocês terem uma ideia do peso do aviso prévio. O aviso prévio, trabalhado ou indenizado, ele de fato é considerado como tempo de serviço. Seja para baixa na carteira de trabalho, OJ 82, seja para fins de prescrição bienal, OJ 83, seja para fins de depósito do FGTS, súmula 305 do TST, seja para fins de aquisição da estabilidade gestante, artigo 391-A da CLT. Muito bem.
Vamos voltar ao nosso raciocínio. O empregado demitido sem justa causa, que cumpriu o aviso prévio trabalhado, ele teve o seu contrato rescindido no dia 31 de janeiro de 2010. No dia 30 de janeiro, ele procurou um advogado, você, ou um advogado, ou uma advogada, você. Você viu que a causa é boa, não vale a pena abrir mão dela. Mas você tem que ajuizar a reclamação até o dia 31, ou seja, até o outro dia. Daí você faz experiente uma reclamação, uma petição inicial, que corporifica, não é, a ação, que corporifica a reclamação. Você vai, confecciona uma petição inicial, não tão caprichada, e ajuiza a reclamação no último dia do período imprescrito, 31 de janeiro de 2012, pedindo horas extras, pagamento de horas extras e uma indenização por dano moral decorrente de assédio moral. Aí você diz ao seu cliente, você vai dizer isso porque você ainda não assistiu por inteiro a primeira aula do curso de audiência do professor Gustavo Cisneiros. Porque quando você tiver assistido por completo a primeira aula, aí você não vai fazer isso que eu estou falando. Mas digamos que você fez. Você diz ao seu cliente, fulano, a petição inicial não está caprichada. Eu ajuizei a reclamação apenas para interromper a prescrição. Súmula 268 do TST. Perfeito. A súmula 268 do TST reza que o ajuizamento de uma reclamação, mesmo que ela venha a ser arquivada, ela interrompe a prescrição quanto ao seu objeto, ou seja, quanto àquelas pretensões aduzidas na referida reclamação. No nosso caso, pagamento de horas extras e reflexos e pagamento de uma indenização por dano moral decorrente de assédio moral. Então, o simples ajuizamento da reclamação em 31 de janeiro de 2012, no último dia do período imprescrito, interrompeu a prescrição. Ou seja, zerou o prazo prescricional. Quer dizer, professor, que a reclamação foi ajuizada em janeiro, 31 de janeiro de 2012, digamos que a audiência foi marcada para junho, certo? Chega em junho, o advogado diz, não, você não vai para a audiência. Ele diz ao reclamante, seu cliente, você não vai à audiência. Nós vamos deixar a reclamação ser arquivada. E o reclamante obedece e não vai. E em junho, aquela reclamação é arquivada. Pois bem,
em junho, vou mudar o mês. Não foi junho, foi abril. Em abril de 2012, data da audiência, o reclamante não comparece e a reclamação é arquivada. Prescrição bienal zerada, zeradinha. Quer dizer, professor, que do arquivamento que ocorreu em abril, após o trânsito em julgado, não são 8 dias, trânsito em julgado formal, trata-se de uma sentença terminativa, ela não gera coisa julgada material, ela gera uma coisa julgada meramente formal, porque o reclamante vai poder ajuizar novamente aquela reclamação. Então, a partir do nascimento da coisa julgada formal, o reclamante, ele recebe os 2 anos completos para ajuizar uma nova reclamação. E aí você já está preparando a nova reclamação, mas o reclamante diz, quer dizer que eu tenho 2 anos? Ah, então eu não quero ajuizar agora não, eu quero esperar, doutor. Aí você fica esperando, sabendo que em abril de 2012 iniciou-se um novo prazo prescricional, que vencerá em abril de 2014. Quando foi em março de 2014, faltando um mês para a prescrição bienal, o cliente lhe procurou e disse, vamos ajuizar a reclamação. Aí você, finalmente ele se decidiu. Vamos lá. Em março, dentro do período imprescrito, você ajuizou uma nova reclamação. A audiência marcada para outubro. Para outubro. Nessa audiência, você disse ao cliente, compareça. Porque se você não comparecer, se a audiência for arquivada, a prescrição, ela vai incidir. Por quê? Porque o Código Civil, no seu artigo 202, dispõe que a interrupção da prescrição só pode ocorrer uma única vez. Anota aí. Artigo 202 do Código Civil Brasileiro dispõe que a interrupção da prescrição ela só pode ocorrer uma única vez. Então, para essa segunda reclamação, não há mais que se pensar em interrupção da prescrição. Logo, se o seu cliente não comparecer a essa segunda audiência, a prescrição incidirá. E ele terá toda e qualquer pretensão fulminada pelo cutelo prescricional. O seu cliente entendeu. E prometeu que chegaria à audiência, inclusive, com 1 hora de antecedência. Você chegou no dia da audiência com 1 hora de antecedência, mas não encontrou o seu cliente. Tentou ligar, sem sucesso. Faltando 5 minutos para o início da audiência, eis que seu cliente liga para você, dizendo que não vai poder comparecer porque sofreu um grave acidente e que se encontra, inclusive, internado no Hospital da Restauração. Ou que o seu filho sofreu um grave acidente e se encontra hospitalizado.
Enfim, o seu cliente ligou para você, justificando a sua ausência à audiência. Mas naquele momento, você não dispõe de nenhuma comprovação neste sentido. Fique calmo, guarde o celular e dê uma olhada no artigo 775 da CLT. O artigo 775 da CLT dispõe que os prazos são contínuos e irreleváveis, salvo no caso de força maior, salvo no caso de motivo justificável. É o caso. Pregão. O juiz fez o pregão chamando o seu cliente e chamando o reclamado. O reclamado compareceu e está acompanhado do respectivo advogado. E você, advogado, está só, porque o seu cliente não compareceu, mas justificou. O juiz vai dar bom dia, todos sentarão à mesa de audiências e o juiz vai se dirigir a você e vai perguntar: doutor, e o seu cliente? Não compareceu? Ele não está aí? Aí você, pela ordem excelência, eu gostaria da palavra. Pois não, doutor. Eu gostaria que Vossa Excelência consignasse o que eu vou dizer em ata. Pois não, doutor. O Código de Processo Civil me obriga a fazer isso. Concedida a palavra ao advogado do reclamante. E você, usando termos simples, a simplicidade é o segredo nessa hora. Você vai informar ao magistrado que recebeu uma ligação a tantas horas do seu cliente e o seu cliente informou isso e aquilo. Depois de você relatar os fatos, você não vai inventar. Advogado não pode se envolver emocionalmente com o cliente. O Código de Ética não permite. O advogado ele não pode criar fatos, ele não pode inventar fatos. Você simplesmente vai relatar aquilo que foi dito pelo seu cliente. E depois de relatar, você vai pedir um prazo razoável para comprovar o que foi dito pelo seu cliente. A comprovação do atestado médico, a comprovação mediante uma manchete do jornal que mostra que tal rodovia que dá acesso à unidade jurisdicional foi bloqueada por uma manifestação dos sem terra, enfim. Você vai pedir ao juiz um prazo para comprovar a força maior. Para comprovar o fato impeditivo do comparecimento do seu cliente à audiência. Se você não fizer isso, se você ficar calado, o juiz ele vai arquivar a reclamação pelo não comparecimento do seu cliente à audiência. E vamos relembrar o exemplo? Essa será a segunda reclamação. Arquivada.
de forma consecutiva. Dentro do exemplo, o mais grave vai acontecer. A prescrição vai incidir. E mesmo que a prescrição não incidisse de imediato, digamos que a prescrição, os 2 anos só se completassem, a prescrição só se completasse em outubro, e nós estamos em abril. Mas é a segunda reclamação. A primeira foi arquivada pelo não comparecimento do reclamante à audiência. A segunda será arquivada pelo não comparecimento do reclamante à audiência. Artigo 732, CLT. Ele ficará proibido de ajuizar a reclamação contra aquele reclamado pelo prazo de 6 meses. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Quando ele for ajuizar em novembro, a prescrição já terá corroído toda a pretensão. Porque durante a perempção trabalhista, a prescrição continua fluindo. Não há interrupção ou suspensão da prescrição durante a punição decorrente da perempção trabalhista. Do contrário, sanção não seria. Então você tem que tomar uma atitude. Não vai inventar, não vai colocar sua carreira em risco. Vai simplesmente relatar o que foi dito pelo seu cliente. Se o seu cliente mentiu, depois você diz ao juiz por escrito que os fatos narrados pelo cliente naquele dia eram inverídicos. Mas isso não vai acontecer. O seu cliente de fato estava no hospital da restauração, com fratura exposta na perna direita, em face de um atropelamento. O juiz, equilibrado, mediante o sombreamento do princípio da presunção de inocência, o princípio da boa-fé, o princípio da razoabilidade, o princípio da ampla defesa, o princípio do devido processo legal. Ele vai conceder um prazo de 5 dias para a comprovação do fato e vai suspender a audiência, remarcando-a. Mesmo que o advogado reclamado proteste. É direito dele. O jus esperneandi é direito de qualquer causídico. Mas e se o juiz, diante dos fatos narrados por você, advogado, diante do requerimento, e se o juiz simplesmente disser: indefiro o requerimento, caberia ao advogado do reclamante comprovar de plano a impossibilidade de comparecimento do seu cliente. E aí? Ele indeferiu. Você está ali sem acreditar. Aprenda a acreditar em tudo. Porque tudo é capaz de acontecer em uma audiência. O que é que eu tenho que fazer, professor? Primeiro passo, protestar. Artigo 795 da CLT. Excelência, diante
da decisão exarada por Vossa Excelência, eu gostaria de consignar os meus protestos por cesseamento do direito de defesa. Porque o direito de defesa é amplo, abrange tanto a parte autora quanto a parte ré. O artigo 795 da CLT respalda o direito de o advogado protestar e consignar em ata os seus protestos. Porque o artigo 795 da CLT diz que as nulidades, salvo aquelas pertinentes ao que nós chamamos de questões de ordem pública, que não são passíveis de preclusão, não é? Mas as nulidades, tirando aí as questões de ordem pública, as nulidades, elas devem ser impugnadas, apontadas, suscitadas, na primeira oportunidade em que o advogado tem para realizar o ato. E a primeira oportunidade é ali, na audiência, onde o juiz indeferiu o pedido, rasgando o artigo 5º da Constituição Federal. Consignados os protestos. E se o juiz disser, eu sou da linha do professor e desembargador Sérgio Pinto Martins, nas suas obras, o insigne doutrinador e magistrado diz que não há previsão legal para a consignação de protestos em ata de audiência. Aí você requer que o juiz consigne, então, a negativa do registro dos protestos. Marca a presença. Eu sou amplamente favorável à consignação dos protestos em ata, porque muitos tribunais regionais, por ausência de protestos na ata de audiência, consideram a matéria preclusa. E o que é preclusão? É a perda da oportunidade de praticar um ato processual. Então, muitos tribunais, muitos desembargadores, nem analisam o pedido de nulidade do ato em recurso ordinário, pelo fato de o recorrente, de o advogado do recorrente, simplesmente não ter protestado no momento em que devia. Vamos lembrar daquele filme, A Qualquer Preço, salvo engano é esse título, com John Travolta, Robert Duvall. O Robert Duvall faz o papel de um advogado de um grande grupo empresarial e professor de Harvard, professor de Direito. E ele ensinando aos alunos em Harvard, Massachusetts, ele disse, se um dia você, na qualidade de advogado, cansado, exausto, cochilar na sala de audiências, quando você acordar totalmente perdido, grite, protesto! Você poderá até passar por louco, mas não vai deixar precluir o direito do seu cliente. Eu vou encerrar o segundo bloco por aqui. No terceiro, eu vou retomar de onde nós paramos. Tá certo? Até lá.